Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Nós vamos interromper hoje a série de meditações Desconhecidos para considerarmos uma personagem muito conhecida e querida, que é Nossa Senhora. Hoje a Igreja celebra a memória de Nossa Senhora Rainha e nos convida a considerar a sua grandeza. Rainha vamos dizer assim, o máximo grau, né, de reconhecimento da dignidade de uma pessoa humanamente falando, né? E ela é rainha do céu. Então foi elevada ao céu por causa da sua alma imaculada e assim se torna rainha de todo. Ela é rainha de tudo, né? Do universo, do mundo, da igreja, do nosso oratório. A imagem de Nossa Senhora aqui é rainha do mundo, né? Ela está com o globo terrestre nas mãos. E por isso a Igreja, e agora nessa nossa meditação, nos convida a considerar essa grandeza de Nossa Senhora para animar-nos pela sua grandeza que vem até nós, né? Essa grandeza, ela incide sobre cada um de nós, nos inspira e nos anima na nossa luta diária para lutarmos pela santidade, que é o fim da vida de todo cristão. Ela, a mais santa, ela, a que foi feita santa, concebida sem pecado original, e culmina o percurso da sua vida na santidade, merecendo ser assunta aos céus e coroada pela Trindade. Se torna, então, rainha de tudo. A alma de Maria é grande. E a nossa meditação, a nossa oração, quando se deixa levar, né, pelo impulso da graça e pela beleza que atrai, a beleza de Nossa Senhora que atrai, então nós vamos percebendo. Há uma sintonia, né, com essa grandeza, com essa beleza. Mãe de Cristo, né? Mãe de Deus. Então, só a consideração dessa verdade, dessa realidade, isso é um fato histórico, né? Uma mulher foi mãe de Deus, desse Deus que se fez carne, mãe de Jesus, né? Essa mãe tem que ser muito espetacular, né? O filho se parece com a mãe dá tudo para o filho, e Maria cumpriu essa missão. Ela é grande, é muito grande, e eu diria, e é fácil de perceber essa grandeza de Maria, porque ela transcende tanto da época histórica em que se tornou mãe de Jesus, antes ainda foi imaculada, concebida sem pecado, né? E depois assunta aos céus. Então, os fatos históricos, pela vida da Igreja no tempo, não restringem a beleza e a influência e a marcante presença de Nossa Senhora, né? Maria é grande. E quando contemplamos a sua grandeza, nós nos sentimos, de fato, inspirados e animados a lutar, porque essa grandeza está muito próxima de nós. Ela é mãe desse Deus que se fez homem. Ela é humana como nós.
ela é perfeita como nós queremos ser perfeitos. Nós não somos, mas nós queremos ser. E ela é nossa mãe, nós podemos nos parecer a ela. O anjo Gabriel, o arcanjo Gabriel, quando vai cumprir a sua embaixada da parte de Deus, né, o envia para dizer a ela que queria ser a mãe do Salvador, né? Então, como a cumprimenta? O anjo se dirige a ela dizendo: ave, cheia de graça. Então ele fica... Isso indica claramente uma surpresa e uma admiração. E agora na nossa meditação nós podemos também sentir isso, né? Diante de Maria, rainha de tudo, né? Nossa rainha, né? Então nós também podemos experimentar surpresa e admiração, porque ela é cheia de graça. Quer dizer, há algo nela que atrai, há algo nela que é maravilhoso, há algo nela que depois vai se tornar maior ainda, porque a partir do anúncio do anjo, ela vai conceber e depois dar à luz ao Deus encarnado, né? Então ela é realmente muito privilegiada. E esses privilégios de Maria não estão distantes de nós. Nós podemos perceber nela, porque há esse fenômeno espiritual, né? Essa ação da graça que a tornou mãe de Deus e mãe nossa, rainha do universo, rainha da igreja, rainha de cada um de nós, né? Ela, na sua humanidade santíssima, porque a sua humanidade é totalmente purificada, engrandecida, né? Ela é realmente bela. Nossa Senhora é humana, é jovem, é bela. O arcanjo está admirado, é uma jovem, muito jovem, que tem esses traços de uma mulher santa, pura, né? De uma mulher espetacular. Foi escolhida por Deus para ser mãe de Jesus, né? E o anjo, então, ele, quando aparece a ela, ave cheia de graça, ele sabe quem é ela e vai comunicar a ela a sua missão, que desde sempre está prometida por Deus, a redenção da humanidade, né? Desde Adão e Eva, né? Está prometida por Deus um Redentor, nascerá da estirpe de Davi, e ele está diante dessa que é aquela que foi escolhida para isso, para realizar essa missão. Então ele também está admirado. E o anúncio que Deus lhe comunica o leva a dizer: nossa, essa mulher é cheia de graça, graça plena, né? Tem a plenitude da graça. A cheia de graça não é que tem muita graça, ela tem a plenitude, ela é imaculada. E ela vai gerar o Salvador. Então o anjo está admirado mesmo, surpreendido, admirado, ele está apaixonado por Maria. Ele que na teologia a gente estuda, a natureza angélica é superior à natureza humana, né? Espírito tem as suas propriedades especiais, né? Mas ele diante daquela que vai ser rainha dos anjos, ela é superior aos anjos. E de algum modo vai nos fazer também superiores, né? Porque nós vamos participar dessa vida divina num grau em que a misericórdia de Deus se manifesta, a entrega de Deus a nós, Deus se fez homem, né? A entrega de Deus à humanidade nos eleva a uma categoria muito especial. E tudo isso começa com Maria, né? Diante dela, o anjo percebe a sua simplicidade, a sua alegria, a sua pureza, essa alma que pertence a Deus, a pertença dela a Deus. Então o arcanjo está admirado, surpreendido com essas qualidades, e por isso ele, quando fala ave cheia de graça, ele fala com toda a propriedade, né? Ele está mesmo diante de uma realidade que
é espetacular, né? Plenitude da graça. Essa moça, essa mulher, ela vai ser a mãe do Redentor e transborda de dons e de santidade e de simplicidade, alegria, pureza, que torna uma pessoa assim atraente, bela, né? Ressoa com toda a força, as palavras que ele diz, ressoa com toda a força naquele momento, porque ele está diante disso, né? A cheia de graça, está expressando com exatidão, né? Com absoluta coerência, né? A cheia de graça está ali, e é cheia de graça por isso. Ela, como se expressa essa graça, né? Simplicidade, alegria, pureza, pertença a Deus, né? Então, é isso, contemplando Maria, sendo surpreendidos por essa plenitude de graça, nós também somos atraídos a ser assim, porque de fato, quando a nossa alma, quando se simplifica, ela fica bela, né? E ela não se simplifica num corpo meio fazendo guerra, né? Quer dizer, a alma tem que puxar o corpo para cima, né? Porque o corpo se apega às coisas da terra, tem as suas limitações por causa das paixões revoltas, né? Então a gente fica dependendo muito do tato e da matéria e do gosto e do prazer, né? Então a alma fica complicada por causa disso, ela está amarrada aí, né? Em Maria isso não acontece porque há uma harmonia muito grande nela, né? Por isso é rainha, por isso é cheia de graça, né? E nós, quando nos purificamos dos apegos, caprichos, das coisas mais vis, né, pelas quais nós podemos nos complicar a vida, quando nos libertamos disso, nossa, a gente passa muito bem, né? Quando a gente tem boa devoção à Nossa Senhora, quando a gente se dirige a ela e pede a ela mesmo a sua intercessão para que a graça de Cristo, o nosso Salvador, triunfe na nossa natureza, né? Corpo e alma. Então, quando pedimos a intercessão dela, nós nos simplificamos e podemos ter um diálogo de fé, de amor, um diálogo de graça, né? É uma coisa que é sobrenatural, nós assim chamamos, né? Essa sintonia nossa, criaturas, com Deus, que não é um sentimentalismo, um infantilismo, né? É uma coisa muito grande essa. Essa é a Maria, ela está numa sintonia cheia de simplicidade, pureza, alegria com Deus, né? E contemplando-a, nós então nos sentimos também capazes de perseverar no esforço, que sempre custa, um esforço nosso, com a intercessão dela, com os nossos esforços, né, de portar-nos bem, de cumprirmos em tudo a vontade de Deus, de estarmos sendo fiéis a Deus, né, em tudo aquilo que Deus nos pede, né? Quando somos fiéis a Deus, a nossa vida vai se simplificando. Quando nós não somos fiéis, a nossa vida vai se complicando, fica pesada, né? Parece que a alma perde a liberdade, né? Fica presa, às vezes a coisas bem materiais mesmo, né? Nossa, a gente pode perder a cabeça por tantas coisas bobas, né? Tontas mesmo. A gente pode fazer uma guerra, uma briga, né? Porque me deu a fechada no trânsito, né? Porque me pisou no pé, né? Me machucou, sujou minha roupa. A gente pode fazer a vida impossível por causa de coisas que de fato incomodam, né? Mas daí perder a união com Deus, a união com os outros, perder o prumo de uma alma grande é bem distante, né? Então nós, diante da vida, podemos ser grandes ou muito pequenos, até mesquinhos, né? Maria nos anima a ser grandes, a olhar para Deus, a possuir Deus. Ela vai possuir Deus, vai gerar Deus, ela é mãe de Deus. E, como consequência dessa sua vocação, missão e sua fidelidade a Deus, né? Então ela vai ser mãe nossa também e nos comunica esse ideal
de santidade, de vida de graça, né? Vida de graça. A vida da graça em nós, a vida do Espírito Santo em nós. Ela nos comunica tudo isso. E por isso nos inspiramos, nos animamos com ela, com a sua intercessão, com o seu exemplo, contemplando-a. Nós quereremos nos parecer de fato mais a ela, né? Identificando-nos com ela como ela foi se identificando com a missão que Deus colocou para si, né? Queres ser a mãe do Redentor? Foi isso que o arcanjo comunicou a ela, né? Propôs a ela. Queres ser a mãe do Redentor? E ela, bom, mas como será isso? Ela tira lá a sua dúvida, vê como isso vai se realizar e adere a esse plano divino com toda a alma. Porque é simples, né? Quando se é simples, a gente vive de Deus. Quando não se é simples, a gente vai querer viver de nós mesmos, né? Da nossa experiência, da nossa soberba, né? Nos achando alguma coisa, né? E já complica tudo, né? Quando nós não nos achamos muita coisa, a gente olha para Deus e aí sim que a gente pode ser alguma coisa. A gente olha para Maria, pede a intercessão dela, aí sim que a nossa alma engrandece, hein? Porque a vida da graça vem, nos ilumina, nos purifica, fortalece. A verdade de Deus ressoa em nós de maneira mais perfeita possível, né? Quanto mais simples, melhor. Quanto mais de Deus, melhor. Então, por isso agora, né, nessa nossa meditação, a gente pode ir pensando nisso tudo e falar, puxa, mãe, me ajuda a ser mais simples, mais alegre, né? Por que a gente não é feliz, né? Às vezes a gente acha que não é feliz porque nos falta alguma coisa. Bom, mas o que falta para nós, né? O que está faltando? Para não ser feliz? Olha, não está faltando nada para nós, hein? Porque temos Deus, temos Maria. Se temos fé, nós temos acesso direto à graça que nos consola. Pode faltar alguma coisa material, mas não é o essencial. Podemos ter alguma provação, né? Agora, nesse momento, todos estamos sob o impacto de alguma provação. Então, mas não nos falta nada. Temos Deus, temos Maria. A nossa alma, se abre para Deus, ela mesma fica surpreendida. Nossa, Deus se dirige a mim e confia a mim uma missão. Confia a mim a Jesus, a sua Mãe Santíssima, a Igreja. Deus está confiando a nós muitas coisas. A humanidade inteira, os nossos amigos, parentes, né? Porque nós cremos. Talvez eles não creiam tanto. E nós somos os elos para que eles creiam. Nós podemos levar a eles a nossa fé na ação divina, no mundo, que começa, por assim dizer, em Nossa Senhora. E chega até nós. Se somos simples, nós aderimos a essa graça e podemos fazer ressoar com força essa verdade, porque somos cristãos, chamados por Deus a ser testemunhas dele, do amor que ele tem por todos os homens, né? Somos também chamados a identificar-nos com o Senhor, sendo filhos dessa Mãe Santíssima, que é a Nossa Senhora, pela graça, né? Ela se tornou mãe nossa e intercede para que nós sejamos bons filhos seus, né? Parecidos a ela, capazes da graça, capazes da simplicidade, capazes da alegria, capazes da pureza, né? Pureza que é um processo ao longo da vida toda, né? De purificação dos apegos, dos caprichos, das manias que a gente tem. Às vezes são coisas tão pequenas e bobas, né? Mas é apego, né? Isso pode tornar a nossa alma um pouquinho mais pesada, né? Ou não tão pouquinho. E o nosso corpo bem mais pesado. Ou até fora do caminho, né?
Mas a intercessão, a ação divina, a intercessão de Maria e a ação divina querem que nós nos pareçamos mais e mais a Deus, a Maria. Sejamos capazes dessa graça, possamos nos identificar mais e mais a Jesus, a Maria. E não é esse um desejo sincero nosso? Porque a gente tem experiência, né, do dia a dia, às vezes tão bobo, sem perspectiva. Tem gente que pelo confinamento, a pandemia, está meio abalado, né? Bom, cada um tem a sua psicologia, não dá para se livrar dela, né? O nosso modo de ser, né? Mas temos a graça, temos a intercessão de Maria, que nos fortalece e nos faz superar todo tipo de adversidade. Nos consola, nos alegra a vida, né? Recorramos a Nossa Senhora, peçamos a ela a sua intercessão, contemplemos a sua vida e a sua resposta a Deus, né? E assim vamos por esses caminhos que ela teve que percorrer, lá, começando lá por Nazaré, né? Sua humilde cidade, na sua humilde casa, onde o arcanjo apareceu para ela. E depois, ao longo dos 30 anos que Jesus viveu, antes da vida pública, mais os 3 anos, né? A gente calcula assim, né? 30 mais 3, né? Então, ela viveu esses dias todos no seu cotidiano, bem normal, né? Mas que alma grande, cheia de graça, aqui tem a plenitude da graça. Uma mulher encantadora, maravilhosa. Tão maravilhosa que ela não está afoita, ansiosa, querendo arrancar de Jesus. Bom, Jesus, e aí? Você não vai fazer a redenção? Está passando o tempo e tal. Ela não está pegando no pé dele, né? Mas, quando vai lá para as bodas de Caná, quando participa daquela festa, que é perto ali de Nazaré, Caná, ela viu que faltou vinho, né? Faltou vinho. E ela consegue interpretar, porque ela é tão de Deus, simples, alegre, pura, né? É tão sintonizada com Deus que ela vai lá pedir para Jesus que faça um milagre, resolva aquela falta de vinho, né? E consegue dele o primeiro milagre mediante a resistência de Jesus, né? Por assim dizer. Não chegou minha hora, né? Mas ela tinha percebido que tinha chegado a hora e comunica, ela é mãe, né? É rainha. Ela comunica a Jesus, acho que chegou a hora sim, hein? E Jesus então transforma a água em vinho, né? Diante daquela simplicidade, alegria, diante daquela pureza de Maria, sua mãe, até Jesus se dobra, né? Porque diante da mãe é assim que acontece. Se Maria se tornar uma melhor mãe nossa, não porque falta algo dela, falta algo de nós, né? Se nós formos melhores filhos dela, ela vai ser melhor mãe nossa, porque a gente vai perceber que ela é muito grande mesmo, muito mãe, né? Então nós obteremos de Deus as ajudas necessárias. A nossa alma se engrandecerá. Não é verdade que todos desejamos isso? A nossa alma se engrandeça, seja mais capaz da verdade e da fé, mais capazes da caridade prática, né? Do amor, não sentimental, mas do amor que compromete, do amor que, como eu estou comprometido com Deus, então eu dou a vida, né? Dou a vida a Deus e aos outros, né? Não fico regateando, né? Adiando, né? Porque, puxa vida, essa é a alma complicada, né? Adiar, né? Deixa para depois da pandemia. Quando acabar isso, aí sim, eu vou trabalhar direito, vou estudar direito, vou ajudar os outros, aí sim, né? Não é bom o caminho esse. O caminho da Nossa Senhora foi imediato. O anjo apareceu, comunicou, ela percebeu, esclareceu, eis aqui a escrava do Senhor. Se coloca em total disponibilidade para Deus. Essa é a grandeza da alma, hein? Uma alma disponível para Deus é grande. A alma que fica pondo dificuldade, adiando, fica calculando, é menos simples e não tem a sintonia com a graça. Perde ela. Por isso,
vai complicar bastante a sua vida, né? Nós mesmos percebemos isso, né? Quando a gente percebe o que tem que fazer e faz, isso faz um bem enorme. A gente percebe o que tem que fazer e não faz um mal para nós. A gente fica com peso, a consciência doendo e as consequências de não fazer o que devíamos, né? Se somos mais generosos e prontos, foi o que ela fez. O anjo falou, olha, Isabel, tua parenta, está no sexto mês da sua gravidez, né? Ela vai correndo lá para a casa de Isabel. Uma viagem longa, sai da Galileia, vai lá para a Judéia e vai à casa de Isabel, né? E aí temos o testemunho de Isabel, que vale a pena, de passagem, mencioná-lo, lembrá-lo, né? Ela foi às pressas, porque a graça de Deus provoca isso, né? Numa alma simples. Provoca esse compromisso. Deus está me esperando isso de mim, vou lá e faço. E a Isabel, chegou lá a Maria, a cumprimenta Isabel, então, mal ouviu a saudação de Maria, explode de alegria. Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. De onde me vem esta honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor, né? Então Isabel está tocada também pela graça que vem por Maria, que é o Cristo que está no seio de Maria. E passa por João Batista. É toda uma ação sobrenatural, ação da graça. A graça provoca isso. Quando nos abrimos para Deus, contemplando Maria, pedindo a sua intercessão, animando-nos com o seu exemplo, então nós também vamos mais rapidamente nas coisas. Não ficamos adiando, complicando, justificando, dando desculpas, cada desculpa esfarrapada que a gente ouve por aí, né? Aqui é pandemia, aqui mil desculpas, né? Que a gente ouve. Quem sabe a gente dê também, né? Então, Nossa Senhora provoca isso, né? Aliás, as pessoas simples, alegres e que têm pureza, provocam ao seu redor um ambiente grato, muito grato. A gente gosta de estar com pessoas assim, né? Uma pessoa meio enrustida, complicada, e provoca um ambiente horrível ao nosso redor, né? A gente não sabe como se fala, não sabe. Uma pessoa que não está à vontade provoca dificuldades. E uma pessoa que está à vontade, a gente pode, né? Numa boa, né? Como uma criança, outro dia, um dos meninos aí do Clube 14 Bis fez uma pergunta, nós estamos gravando perguntas e respostas, e o menino numa boa, né? Ô padre, né? Tudo legal com o senhor? Então, eu queria fazer essa pergunta, mas sim, não usou mais uma expressão que eu não lembro agora. Mas simplicidade total, né? É gostoso isso. A gente estar à vontade, poder se dirigir com respeito, mas com liberdade, né? Então, isso, a Nossa Senhora provocou isso lá em Isabel. Ainda que Isabel falava, como vem a minha mãe do meu Senhor? Ela está admirada. Isabel é uma anciã e Maria é uma jovem, que é prima dela, né? Naquela época, o respeito era muito maior que hoje, hein? E uma jovem para uma anciã, nossa, de prima para prima, respeito, né? Ali eles estão em família, tocados pela graça, muito à vontade. E por isso Isabel clama, exulta de alegria, e Nossa Senhora, então, qual é a resposta dela, né? Minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Então, se nós quisermos ser, de fato, mais parecidos a Maria, bons filhos dela, isso quer dizer bons filhos de Deus, então a gente tem que ir para esse caminho. Simplicidade, alegria, prontidão, pedir a pureza da alma, né? Que nos purifiquemos, né? E assim, Nossa Senhora, então, para Isabel vai dizer, ele, o Deus, né? Meu Salvador, olhou para a sua pobre serva, na tradução que eu tenho aqui, para a humildade da sua escrava, outras traduções, né? Olhou para mim que não sou ninguém, né, diante de Deus, né? Mas Deus escolheu ela, né? Então ela se manifesta de um modo muito humilde que vale a pena também
considerarmos agora, terminando a nossa meditação, em seguida vamos ter a bênção com o Santíssimo, né? Então, a humildade da nossa alma, fazer meditação, conversar com Deus, contemplar Maria, dar destaque a essa relação nossa com Deus. Quando a gente faz isso, a gente está praticando a humildade. E por praticarmos essa humildade, então, como ela, Deus olhou para mim. A gente percebe que Deus olhou para nós. Nos deu a fé, nos deu Maria, a rainha, né? Nossa mãe e rainha, né? Então, praticamos a humildade porque, fala Nossa Senhora, realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Reconhecer as graças que Deus nos dá nos faz grandes. Pensa um pouquinho nisso, porque não são poucas as graças que Deus deu a você e a mim. Não são poucas. Mesmo que fosse uma, se a gente identifica uma, já é muito, né? Mas não foi uma, são muitas. E a nossa mãe, rainha, ela intercede e nos anima, nos inspira a imitá-la e a perseverar nesse caminho de santidade, esse caminho que nos leva à união com Deus. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.